No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o empate do Santos diante do RB Bragantino em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. Eu já não tenho mais palavras para defender o Santos. Eu disse para vocês lá no primeiro vídeo do campeonato, quando a gente venceu o Novo Horizontino, que eu tava com as expectativas, na verdade, muito altas para esse ano, por conta das contratações, né? Contratações que eu digo era a chegada do Gabriel, e depois veio o Gabriel Menino também, que conseguiu trazer um ânimo a mais para mim, justamente nesse sentido de ter esperanças de que o time estava conseguindo construir um elenco e não só um time competitivo. Porque se a gente for analisar alguns nomes do nosso plantel, a gente tem sim jogadores que podem fazer a diferença. Só que quando a gente coloca esse time em campo, a gente não consegue ver isso. Ontem, por exemplo, no jogo contra o RB Bragantino, o Santos teve... Na verdade, o Santos não teve nenhum momento que, de fato, levou perigo real ao RB Bragantino. O Bragantino, por sua vez, teve sim, né? Teve 2 lances ali que fez o Brasão sair com boas defesas, inclusive. Então, assim, mais uma vez o nosso goleiro sendo o protagonista de uma partida. E a gente sabe que quando um goleiro é protagonista da partida, significa que o time não fez um bom trabalho em campo. Pode acontecer do time ter jogado bem e o goleiro também ter brilhado? Pode, mas a gente sabe que no nosso caso não é uma realidade. A realidade é que o time não joga bem, a nossa defesa peca e aí o Brasão precisa salvar lá atrás. Então, assim, tá complicado defender, porque quando a gente vê as jogadas acontecerem, a torcida tá apoiando, isso é um fato. Ontem na Neoquímica a torcida fez uma festa incrível, cantou o tempo inteiro, e o jogo em si foi até movimentado. Quando começou ali a partida, eu até esperava que sairíamos, na verdade, daquele jogo com um resultado legal, um resultado positivo. Porque o Santos, ele começou fazendo boas movimentações, o time tava dando um sinal de que ia funcionar, só que não chega, e quando chega não consegue finalizar. Um time terminar a partida sem uma finalização clara de gol, o Cleiton não fez uma defesa ontem. Entendem o ponto disso daqui? O Cleiton não fez uma defesa ontem. Então, assim, a gente tava jogando, não em casa, mas o mando era nosso, com a nossa torcida, e o Santos não conseguiu finalizar. Acho que o primeiro critério para tentar vencer uma partida é buscar finalizações, e o Santos não tá conseguindo isso. É claro que o Santos tentou em alguns momentos, só que a bola passava longe do gol. Então, assim, nenhuma finalização no gol. É disso que eu tô falando. A gente teve alguns jogadores que foram destaque na partida. Sim, Gabriel Menino, gostei muito da partida dele ontem. Eu acho que ele foi um dos melhores jogadores do Santos em campo. Só que não é o suficiente. Não é só um destaque que a gente precisa. A gente precisa de um coletivo que funcione. E o Santos não tem apresentado isso. O Santos não tem apresentado um coletivo que funcione. E mesmo com substituições depois, o time seguia na mesma toada. Conseguia ali, de certa forma, competir, conseguia jogar ali, só que não finalizava, não conseguia chegar no ataque, né? Então, assim, tá difícil, porque a gente tá indo aí pro 6º jogo. Gente, 6º jogo de 8. O Santos hoje, eu vou pegar aqui, a gente tá fora da zona de classificação. Vocês têm noção disso? Olha, a gente tá em 10º. O Corinthians, inclusive, tá empatando com o Velo Clube, né? Vamos ver quanto tempo tá o jogo. 54, começou o segundo tempo agora. Mas a questão é, a gente tá em 10º porque o Corinthians tá empatando, então tá com 6 pontos também momentaneamente, né? Depende do resultado da partida. Só que 6 pontos e a gente tem o São Paulo ainda pela frente. Eu sei que o São Paulo não tá numa fase muito boa, só que é clássico, e de clássico a gente não pode esperar nada, né? Porque sempre é uma caixinha de surpresas. Então, mesmo numa fase não tão boa, o São Paulo, se vencer, tem chance de até de passar, gente. Vocês têm noção disso? O São Paulo, que tá sendo quase cotado para rebaixamento, pode ultrapassar o Santos na próxima rodada, se vencer, né? Lá no sábado, quando a gente vai enfrentar eles. Então, é preocupante porque o Campeonato Paulista tá numa fase, nesse momento, né, nesse novo formato,
que qualquer erro pode ser fatal e o Santos tem errado com frequência. A gente tem perdido muitos pontos bobos. Quando a gente jogou contra o Guarani, eu falei, o Santos não pode se dar o luxo de perder pontos bobos desse jeito. Porque são esses tipos de pontos que decidem campeonatos. O Santos não conseguiu uma classificação nesse formato de competição que, em tese, é um formato, independente do formato que seja, na verdade, né? A gente tá falando de Campeonato Paulista. Então, se o Santos não conseguir uma classificação, já chega a ser vexatório. Então, se a gente não consegue jogar o Campeonato Paulista, como a gente espera entrar no Campeonato Brasileiro, que já vai começar aí agora? Entende? Vai ser mais um ano nesse sofrimento? Vai ser mais um ano brigando até a última rodada pra tentar se livrar do rebaixamento? Gente, não dá. O Santos precisa retomar os seus dias de glória. O torcedor não aguenta mais passar por isso. Todo ano que começa, eles vêm com esse papo de reconstrução, vamos reconstruir. Mas a gente tá reconstruindo há quantos anos? E nunca constrói nada. Isso eu acho que é o que mais me estressa. Todo ano, sempre a mesma conversa. Inclusive, tinha um monte de nomes sendo cotados para vir pro Santos, né? O Gabriel Menino foi o único que realmente veio. O Gabriel Barbosa chegou antes e depois que o Gabriel Barbosa chegou, tiveram outros nomes sendo cotados. O Gabriel Menino foi o único que veio. E os outros nomes? Por que o Santos não continua no mercado? O que tá acontecendo? Entendeu? Então, assim, são muitas perguntas. O time não tá legal. Eu acho que isso ficou muito claro. E não é nem questão de, a bola não tá entrando, os resultados não estão vindo. Não. O Santos não tem jogado. E a gente tem pecado muito na defesa, o nosso meio-campo muitas vezes não funciona e o nosso ataque não consegue finalizar, entendeu? Não consegue finalizar. Tá sendo preocupante. A verdade é essa, tá sendo muito preocupante. O Santos, ele tá trazendo pro torcedor aquele sentimento novamente de que, nossa, que saudade dos dias que não tem jogo do Santos, porque aí pelo menos a gente não fica nessa angústia, a gente não sofre. Será que vai ser mais um ano sofrido? Será que vai ser mais um ano, meu Deus do céu, pedindo um milagre pros céus? Porque ao que tá acontecendo, né, pelo que tá acontecendo, é isso que vai acontecer. Eu acho que, independente, ninguém ali vai fazer um milagre. O coletivo precisa funcionar. Quando o Neymar voltar, sozinho ele não vai dar conta do recado. Sim, ele deu ano passado, ele apareceu quando precisava, ele ajudou o time fazendo gols na reta final do campeonato. Só que a gente tá falando de 38 rodadas. E um jogador não dá conta de jogar 38 rodadas sozinho. O Neymar, ele precisa de um time. O Neymar precisa de um time ao lado dele. Então, assim, a gente não vai esperar o Neymar voltar pra achar que ele vai ser a salvação. Ele pode ser, sim, uma peça-chave, assim como o Gabriel Barbosa é. Mas sozinho, ele não vai dar conta do recado. Ele precisa de um time ao lado dele e, no momento, o Santos não tá sendo um time. Tá difícil, tá sofrível assistir aos jogos do Santos, justamente por esse motivo. Tudo que indica, tudo faz a gente crer que vai ser mais um ano da mesma coisa. Mais um ano igual, com as mesmas desculpas esfarrapadas que a gente ouviu nos anos anteriores. E eu tô cansada disso. Eu não quero mais ver o presidente desaparecendo durante os momentos difíceis e depois aparecendo e falando que a gente tá em momento de reconstrução e depois sumindo de novo e depois no final do ano aparecendo e falando: oba, a gente se livrou do rebaixamento. Gostaria de agradecer a todo mundo que confiou. Não quero isso. Eu quero ver o Santos competir, entendeu? Por alguma coisa no campeonato, mas nem pelo Campeonato Paulista a gente consegue competir. Olha aí. Não, gente, olha isso. Olha essa tabela. Não, assim, é complicado, entendeu? Eu sei que a gente pegou a RB Bragantino, é uma das melhores equipes do campeonato hoje. Não tomou nenhum gol, inclusive, né? Deixa eu confirmar. Aqui, não tomou nenhum gol ainda na competição. É o único time que não tomou nenhum gol na competição. Só que mesmo assim, eu acho que independente do momento que esteja o Bragantino, não é desculpa pro jogo que a gente apresentou, não é desculpa por a gente não ter conseguido sair com a vitória nesse jogo. Eu acho que a gente precisa mais do Santos na temporada e não isso que a gente tá vendo, porque se a gente continuar tendo esse mínimo, a gente não vai competir por nada, entendeu? Na verdade, a gente vai tentar competir pra se livrar do rebaixamento e eu não quero esse sentimento de novo. Eu quero que o Santos volte a ser o Santos, entendeu? Eu quero que o Santos volte a ser o Santos, porque no momento a gente não tá sendo o Santos. Então,
Eu acho que eu nem falei muito da partida, né? A gente teve um jogo aí, como eu disse pra vocês, que foi bem movimentado por parte das duas equipes, mas não era o que eu esperava. A gente teve o Lampelles no lugar do Zé Ivaldo, por exemplo, o Escobar entrando no lugar do Lira, e o meio-campo ali formado pelo Menino, pelo Arão, pelo Zé Rafael, Miguelito lá na frente junto com o Gabriel e Lautaro Dias. O Lautaro, inclusive, mais uma vez ali, a torcida pegando muito no pé dele, né? Em alguns momentos com razão, inclusive. A gente teve o Barreal de fora, o Tassiano de fora, então o time foi muito modificado também pro jogo. Eu acho que isso é interessante falar, porque até aqui eu só tô descendo a lenha, mas é interessante a gente falar que o time também foi modificado. Só que ainda assim não é justificativa, né? Eu acredito que não é justificativa pro que foi a partida. Aí no segundo tempo a gente teve algumas mexidas, algumas entradas, como o Schmidt entrando, Robinho Júnior, Roleiser, Matheus Xavier e até mesmo o Tomás Rincon voltando a aparecer ali e figurar no time, em campo. Só que não mudou muito o que estava sendo o Santos na partida. Sabe quando você tá assistindo um jogo e aí no meio dessa partida você meio que só quer que o jogo acabe logo porque você sabe que não vai acontecer mais nada na partida? É esse o sentimento que eu tive vendo o Santos. E eu odeio ter esse sentimento porque eu sou o tipo de pessoa que acredita até o último segundo que alguma coisa vai acontecer. Mas tem momentos que eu tô tão cansada que eu simplesmente falo, ai, só acaba logo esse jogo porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E era esse o sentimento que eu tava tendo ontem. Eu acho que não foi esse sentimento, na verdade, eu acho que não é pelo jogo de ontem. Porque, como eu disse, a gente não jogou tão mal assim pra eu estar tecendo tantas críticas ao time. Mas é pelo acúmulo. Não é pelo jogo contra o RB Bragantino, mas é pelo acúmulo até aqui. Então, essa gotinha de água, inclusive tava chovendo ontem na Neoquímica, né? Principalmente no primeiro tempo. Essa gotinha de água serviu pra transbordar tudo o que eu tava sentindo em relação ao time até aqui. Porque eu fui uma das pessoas que no primeiro vídeo aqui do canal, como eu já disse pra vocês, eu disse que tinha muita confiança no time esse ano, que a gente tava montando um elenco competitivo. Mas esse é o elenco competitivo? Competitivo? Eu acho que não. A gente tá esperando esse elenco competitivo perceber que a temporada já começou e fazer alguma coisa, porque estamos indo pro sexto jogo de 8 e a gente precisa tentar uma classificação pra não ficar tão feio assim pra gente, né? Ai, sinceramente, eu tô cansada. O Santos me cansa. Mas é isso, vamos esperar o que vai acontecer aí nos próximos jogos. Torcer pra que o Santos faça uma boa estreia no Campeonato Brasileiro no meio da semana contra a Chapecoense, jogando fora de casa, na quarta, 8 horas da noite. E depois, no próximo final de semana, no sábado às 8h30, a gente pega o São Paulo. É legal. Depois, engraçado, a gente vai pegar o São Paulo de novo pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai jogar contra o São Paulo no dia 31, às 8h30, e depois no dia 4 de fevereiro, às 8 na Vila. Eu acho que o jogo vai ser na Vila, né? Provavelmente vai ser na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Então, muitos jogos complicados numa sequência muito curta aí de tempo. Mas é isso, né? Eu acredito que quanto mais jogo a gente tiver, mais chance a gente tem de acordar pra vida e perceber que o campeonato começou. Me conta o que vocês acharam do jogo e principalmente o que vocês estão achando e o que vocês esperam do Santos pra essa temporada. Porque, olha, o Santos tá acabando comigo. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e, gente, pelo amor de Deus, eu espero que no próximo vídeo eu chegue falando, hoje a gente vai falar sobre a vitória do Santos, porque eu não aguento mais falar sobre empate. E nem derrota. Eu só quero falar sobre a vitória de novo. Quero que o Santos volte a vencer, porque, meu Deus, que mara é essa de não conseguir vencer mais de um jogo seguido? Chega, pelo amor de Deus. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!